Está cada vez mais claro que, se o cenário atual se manter, haverá uma grande polarização nas eleições presidenciais entre o presidente Bolsonaro e o representante do PT, hoje na figura do ex-presidente Lula. Mas e se uma dessas peças sair do tabuleiro? O que aconteceria? Quem assumiria esse segundo lugar na corrida eleitoral? Pelas pesquisas até agora, o segundo colocado é o Ciro Gomes. E aí fica a pergunta: você votaria no Ciro Gomes? Conhece sua história? Vamos falar um pouco sobre ele nesse vídeo de hoje. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. As eleições para presidente de 2022 podem parecer distantes, mas a verdade é que elas já estão muito mais próximas do que a gente imagina. Tanto é verdade que diversos aspirantes a candidatos já estão se posicionando e marcando território. Bolsonaro, mesmo sem partido, parece que nunca parou de fazer campanha. Lula não admite, mas tudo indica que será o próximo candidato do PT nas próximas eleições. E algumas pesquisas já aparece até despontando numa primeira colocação nas intenções de votos até agora. E ainda tem um terceiro nome que vem se consolidando nessa terceira posição tão disputada, bem abaixo dos outros dois, mas ainda um pouco acima de qualquer outro nome. E sim, Ciro Gomes é o candidato mais bem posicionado para a terceira via até agora, termo que inclusive a gente vai explicar em outro vídeo aqui no canal. Não esquece de conferir o link aqui em cima. Por essa posição mais consolidada um ano antes da eleição, Ciro começa a ganhar destaque especial. Afinal, se Bolsonaro ou Lula não se candidatarem, muito provavelmente a gente vai ter Ciro Gomes e mais alguém no segundo turno. Mas você sabe como ele conseguiu esse feito? O que ele fez de diferente? E qual é a sua história? Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui no nosso canal e você está vendo esse vídeo, muito provavelmente significa que você se interessa por assuntos da política nacional. Então, entra aqui nas nossas playlists para você aprender sobre diversos outros tópicos de economia e de política. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Para entender como Ciro Gomes se enquadra no jogo político atual, a gente precisa inevitavelmente falar um pouco da sua história. E apesar do que pode parecer muitas vezes por suas posições, no mínimo, polêmicas, Ciro é talvez o candidato mais experiente politicamente até agora. Ele começou sua carreira ainda muito novo em 83 como deputado estadual do Ceará, tendo sido deputado mais votado na cidade de Sobral, onde obteve 11.600 votos pelo Partido Democrático Social. Ainda em 83, ele mudou de partido e se filiou ao PMDB. E nessa época, ele já demonstrava o seu lado explosivo, o qual ficaria conhecido até hoje. Não poupando críticas até mesmo ao governador eleito pelo seu próprio partido, Gonzaga Mota. Por outro lado, ele começou a ganhar espaço na mídia por debater questões nacionais, democracia, reformas sociais, liberdades e até geopolítica internacional, algo que, segundo ele, havia sido deixado de lado pelos políticos cearenses. E essa postura de intelectual explosivo fez sucesso. Em 89, se tornou prefeito de Fortaleza, se tornando o mais bem avaliado prefeito daquele ano, atingindo 77% de ótimo e bom, de acordo com a Folha de São Paulo da época. Com todo esse sucesso, ele já deixa o cargo após 15 meses para se candidatar ao governo do estado do Ceará, mudando de partido novamente e dessa vez se candidatando pelo PSDB, partido que havia sido recém-criado. Foi eleito no primeiro turno com 56% dos votos e saiu vencedor em todas as urnas de Fortaleza. Foi o único governador eleito pelo PSDB naquele ano. Como governador, ele mostrou seu lado mais voltado para a economia, sendo incentivador da criação de micros e pequenas empresas no estado, além de incentivar a redução da máquina pública e combater a sonegação de impostos. E essa gestão de Ciro como governador do Ceará foi e continua sendo uma vitrine da sua política, do que ele propõe para presidente em todas as suas candidaturas. Se você acompanhar as suas entrevistas, ele sempre retoma suas glórias como prefeito e governador. Entretanto, uma coisa é governar um estado, outra coisa bem diferente é governar o Brasil inteiro. E foi um gostinho disso que ele sentiu quando foi convidado a assumir o Ministério da Fazenda entre 94 e 95. Não que ele tenha feito uma gestão desastrosa, mas definitivamente não é simples implementar seus projetos em nível nacional, principalmente com sua retórica agressiva e explosiva. Mas isso não o intimidou e ele se candidatou à presidência em 97, mudando de partido mais uma vez. Dessa vez, filiando-se ao recém-criado PPS, o antigo Partido Comunista Brasileiro. Nessa
época, ele afirmava que o pacote econômico que vinha sendo defendido pelo governo federal tinha como objetivo adiar a desvalorização do real para depois das eleições. Ciro acusou o governo de aceitar a popularidade fácil do Plano Real e adiar medidas importantes que ajustariam a economia de forma estrutural. Isso, segundo ele, abriria espaço para uma grande crise. Muito bem, Ciro não ganhou as eleições e no primeiro mês do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o presidente decidiu desvalorizar o real, causando uma grande fuga de capitais do Brasil. Para evitar essa fuga, o governo decidiu elevar as taxas de juros, atingindo patamares históricos de 45% ao ano. O Brasil, então, experimentou o maior endividamento público da sua história. Com essa vitória, no mínimo moral, Ciro tenta se candidatar mais uma vez em 2001, mas quem leva dessa vez é o presidente Lula, que o convida para ser parte da pasta de integração nacional. Uma das principais ações de Ciro frente ao ministério foram a revitalização da Sudene e da Sudam, idealizadas por Celso Furtado nos anos 50 e extintas durante o governo de FHC, e avançar com a transposição do Rio São Francisco, uma das grandes joias da coroa do legado do ex-presidente Lula na região Nordeste. Em 2006, Ciro abandonou a pasta e se candidatou a deputado federal, se elegendo como deputado proporcionalmente mais votado do país, com 667.830 votos. Em valores absolutos, foi o segundo mais votado do país, ficando atrás apenas de ninguém menos que Paulo Maluf. Sim, os tempos eram outros e nem tanto se olhar os mais votados numa eleição faz sentido. Como no fim do mandato de deputado federal, Ciro tenta novamente candidatura, mas apoia informalmente Aécio Neves, só para dizer depois que esse apoio foi uma das mais profundas decepções da sua vida. Seu último emprego na política foi em 2013 até 2015, quando ele foi nomeado secretário estadual de saúde do Ceará pelo seu irmão, o então governador Cid Gomes. Isso à primeira vista seria considerado nepotismo. Muito bem, a justiça cearense pensa o contrário e considerou legítima a nomeação. O fato é que a partir dessa época a família Gomes se torna uma das maiores forças políticas do Nordeste, rivalizando e desbancando famílias muito tradicionais como os Sarney ou os Magalhães. Depois desse momento, o Ciro Gomes teve outros empregos e trabalhos como professor, palestrante e até uma passagem como diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Mas ele só ganhou os holofotes novamente nas eleições de 2018, onde concorreu à presidência, dessa vez pelo PDT. Ele mudou de partido novamente, mas dessa vez parece que está durando mais. Nesse resumão da ficha corrida de Ciro Gomes, eu não comentei as diversas controvérsias que ele se meteu, desde declarações machistas a respeito da sua mulher na época, a atriz Patrícia Pilar, quanto às críticas à Operação Lava Jato, afirmando que se fosse procurado pela Polícia Federal, seriam recebidos a bala, o que deu a ele a alcunha de coronel. É claro, a gente não poderia esquecer pelo menos 80 processos de danos morais, o qual Ciro Gomes responde. Já processaram Ciro Gomes, Fernando Collor, Eduardo Cunha, Jair Bolsonaro, João Dória, Fernando Holliday, dentre tantos outros políticos que se sentiram ofendidos pela fala do ex-governador. Ciro definitivamente não é uma pessoa que sabe medir suas palavras, mas talvez seja justamente essa postura mais intempestiva, aliada às suas falas nacionalistas, que fazem Ciro se destacar e ganhar cada vez mais espaço entre o eleitorado brasileiro, ou até mesmo roubando votos de um lado ou de outro dessa polarização. As propostas de Ciro prevêem um papel maior do Estado na indução do desenvolvimento econômico, ampliação dos investimentos em infraestrutura e alterar a política de câmbio para favorecer a indústria do país via exportação. Uma das propostas mais repetidas por ele é taxar lucros e dividendos e aumentar o imposto sobre heranças. E por fim, uma das promessas que virou até meme é a criação de um fundo para ajudar os brasileiros com nomes sujos por dívidas e refinanciar suas pendências e aumentar a margem de consumo da população. O problema é que todas essas promessas é que Ciro Gomes não explica como pretende colocar esses planos em prática. Sua retórica fica mais na estética do que no próprio conteúdo. E talvez seja justamente na estética que Ciro pretenda mirar agora e explica sua posição nas pesquisas. Desde que o ex-marqueteiro do PT, João Santana, foi contratado para assumir a comunicação do PDT em abril de 2021, o candidato tem divulgado diversos vídeos em tom eleitoral. Ciro está empenhado em se colocar como um candidato válido, postando vídeos de conversas com diversos influenciadores digitais e políticos. A sua ideia é atacar usando de forma inteligente as redes sociais e a internet. E se o fizer
fizer bem, com certeza estará em larga distância de outros concorrentes que talvez estejam mais parados. E vamos ser honestos, Ciro Gomes não é tão diferente quanto seus concorrentes diretos. Ele é tão intervencionista quanto Lula e tão antiliberal quanto o próprio Bolsonaro. Por fim, numa guinada recente, Ciro resolveu atacar diretamente o PT, fazendo declarações pesadas contra Lula e Dilma. Os ataques que beiram a baixaria têm um objetivo óbvio: se descolar completamente do petismo para ganhar votos do nem-nem. Entretanto, a forma como esses ataques foram feitos acabou manchando mais ainda a possível candidatura de Ciro, o que ajudou a impulsionar ele mesmo nas pesquisas. Resta saber agora se Ciro Gomes terá fôlego para continuar nessa cruzada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Ciro Gomes? Ele seria uma opção válida para 2022? Você quer saber mais sobre outros políticos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Eu quero saber também que outros temas você gostaria que a gente abordasse aqui no canal. A sua ajuda é essencial para a gente fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Pô, errei tudo. Parei errado.